Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, novamente com vocês. Eu, Anísia Ontem, prosseguindo aqui com essa nossa fascinante história, onde nós vamos descortinando os nossos segredos do passado, que muitas vezes repercutem nas nossas mentes como lendas fantásticas, mas aconteceram, existem documentos. E nós vimos assim a sede do poder. Sempre foi, eu digo, que a pior coisa que o homem assimilou dessa mistura com esses deuses que vieram de longe. Não todos, evidentemente, mas que em alguns casos, como no caso do clã de Enki, muitos, principalmente Marduk, ele trouxe essa ânsia pelo poder. Todos os seus descendentes também. E isso misturou-se, né, eu digo assim, no mental do ser humano da Terra, do terrestre, e nós herdamos, então, infelizmente, essa necessidade de ter o poder, de ser supremacista em diversos campos da nossa existência terrestre, né? Enquanto nós estamos aqui, como a gente fala, vivo. E, na verdade, não é bem assim. Nós sabemos que tudo nesse mundo, ele é circunstancial e vai depender do nosso direcionamento moral e também expansão da consciência, o caminho que nós vamos tomar. E muitos ainda aqui hoje, se nós olharmos no nosso cenário da Terra, ainda não tiveram esse despertar e prosseguem aí nessa busca incessante por poder, por supremacia, e infelizmente a humanidade ela segue em passos largos por uma autodestruição. Evidentemente que nós temos sim aqueles que nos protegem e que são invisíveis e que nós ainda até nem conhecemos, nem fazemos ideias. Então nós tivemos aí um processo onde nós aprendemos que através da religião nós aprendemos que existe o Deus bom, Deus mau, né? Porque os dois, ambos têm um poder, e tanto o bondoso como o do mal. Eles podem manejar os nossos atos, as nossas atitudes. Só que assim, o bondoso, ele pode nos trazer orientações ou então intuição do que fazer, porque nós sabemos distinguir entre o bem e o mal. Enquanto que aquele ruinzão, ele é mais forte, ele se sobrepõe, então nós não entendemos esse mecanismo. É que na verdade são as nossas tendências, aquilo que nós vamos mostrar, a nossa digital ou a nossa escolha de caminho. E isso acontece então desde tempos recuados, né? Algumas pessoas falam assim: Anísia, você não vai falar de Jesus? Vou falar de Jesus sim, como Jesus está se situando ou se situa dentro de todo esse contexto. Mas para nós entendermos os movimentos de Jesus, nós vamos ter que entender o que existe, com o que Jesus lida. Jesus não lida só com a maldade humana, com os desvairios, ele lida com forças poderosas. E mais uma vez, ele vê uma situação muito complicada para a humanidade, que inconsciente, segue errante, vai comer. A humanidade, não todo, não 100%, mas uma grande parcela vai cometendo os mesmos erros lá de trás. E assim nós estamos nesse momento vendo toda essa situação e, enfim,
Muitos pensam assim, para que eu vou me incomodar com isso? Eu não posso fazer nada. Bom, podemos sim, porque aquele que acorda, mesmo que ele volte a dormir para um repouso, para um refazimento, quando ele abre os olhos, ele novamente está com a realidade à sua frente. E aí o movimento é outro. Voltando a falar dos antigos deuses, nós vimos que tudo aconteceu depois do dilúvio, a recuperação foi muito lenta do nosso planeta, sempre lembrando que essa situação deve ter acontecido entre 13 mil anos antes da Era Comum, aproximadamente 11 mil. Então eles estavam fazendo toda a reconstrução. Enlil, ele nomeou, né, seus filhos, nomeou do clã de Enki também, para que a reconstrução fosse grande, porque como existiam sobreviventes dos terrestres, e também os deuses precisavam de ficar aqui, porque o planeta de origem deles, Nibiru, estava ainda enfraquecido, porque com a passagem, né, o processo magnético do planeta Terra e do planeta Marte, principalmente, impactaram novamente toda a atmosfera desse mundo, e eles precisavam de mais ouro para que eles pudessem refazer a atmosfera e o planeta, evidentemente, não viesse a sucumbir ou a desaparecer. E então eles fizeram todo esse trabalho, né? E aí Enlil ficou sabendo que também existiam sobreviventes do lado de cá, no continente americano. Então eles ficaram felizes, e mesmo porque do lado de cá o ouro era abundante. Com todo o processo que provavelmente houve, né, das águas, e muito ficou exposto vamos dizer assim, da carne da terra. E entre essas entranhas da terra tinha muito ouro. Então eles ficaram felizes, porque eles garantiriam a sobrevivência, sim, do mundo de origem deles. Quer dizer, dos deuses mais velhos, porque os mais novos, eles já eram terrestres, mas, embora fossem deuses, mas eram terrestres. Mas Enlil, quando ele percebeu que tudo ia ter que ser remanejado, ele fez um grande projeto de um porto espacial, porque ia ter que continuar tudo de novo, a exportação do ouro, eles indo e vindo. Então ele fez esse projeto. Então ele foi medindo, né, a distância de lá, do planeta de origem, e do local onde eles estavam. Então ele traçou, ele fez todo um projeto aonde seria esse porto espacial, que ele fala assim, que eles chamaram, né, denominaram de local da aterrissagem, ou então o lugar dos carros, né, que eram as naves. E ele estabeleceu também um novo centro de controle da missão, que eles chamavam de Monte de Mostrar o Caminho, que seria um novo umbigo da Terra, que antes lá era o Nibruki, onde eles também guardavam as naves. Então eles fizeram um novo, Enlil fez esse novo projeto. E como eu sempre falo, hoje a gente fala só o Monte Ararat, mas eles eram 2 picos, acho que ainda são 2 picos gêmeos. Eles eram artificiais, eles foram feitos, construídos. Então, a partir dali, então, ele faz aquela sinalização que tem nos aeroportos. Quando o avião vem vindo, ele começa a ver aquelas torres, até chegar aonde ele vai ter que aterrissar. E ele fez isso.
e isso tomava um espaço muito grande. Então, desde os picos lá desse monte, ali começava a sinalização dos picos gêmeos do Ararat. E aí ele vai até chegar, então ele liga desse local, dessa localidade, até as pirâmides. Então forma assim um corredor, né, que vai formando quase que um triângulo. Não, vai formando um triângulo imenso, enorme. E bem no meio desse trajeto, ele coloca o coração desse projeto, que vai se chamar Jerusalém mais pra frente, né? Que nós vamos ver que vai ser fundado ali uma cidade chamada Shalem, que depois vai ser Jerusalém e nós conhecemos como Jerusalém. Bom, quando eles estavam fazendo isso, os dois, né, os líderes mais que estavam à frente desse projeto, Enlil era o senhor do comando, eles viram, ele e Enki, eles viram que a Terra estava se alinhando ali com a constelação de Leão. Então, eles falaram que nesse momento a Terra estava na Era de Leão. E Nigenzida, que era o braço direito tanto de Enki quanto de Enlil, lembrando que Genzicida era filho de Enki, sobrinho de Enlil, mas ele era obediente ao pai, submisso ao tio. Então, ele ficou com todo o trabalho da criação mesmo, né, desse espaço-porto, o porto espacial. E aí, Enki sugeriu para Enlil que fizesse uma esfinge com o rosto de Ningenzida. Mas que, na verdade, era representativo, porque seria uma homenagem. O rosto seria de leão por conta do alinhamento, né, com a constelação de Leão. E Enlil falou, sim, vamos fazer para que no futuro as gerações vindouras, elas fiquem sabendo, conheçam, né, a construção, tudo aquilo que foi realizado num tempo, né, recuado. Então, a intenção de Enlil era que nós tivéssemos, vamos dizer, agora, né, nós tivéssemos essas informações e conhecesse melhor a nossa história. E então foi concedido, e aí Enlil chama Utu, que é o seu neto, filho de Nanar. E Utu, ele também é irmão gêmeo de Inanna, que mais tarde eu vou trazer, assim, o que ela fez dentro do nosso mundo, né? E por que nós temos tantas diferentes formas de adoração? Então, mas vamos falar do Utu, que é neto de Enlil, e que ele nomeou que ele seria o comandante daí desse espaço-porto, quando estivesse pronto. E estava tudo certo, a família estava organizada, vamos dizer, a construção de vento em popa. Aí Marduk, quando toma conhecimento disso, ele se ressente, ele fica muito ofendido, e ele vai e fala para o pai dele, então ele diz assim, você me prometeu que dominaria a terra toda, embora eu não tenha visto nenhum escrito que Enki tivesse prometido ser ele o senhor da terra. Muitas vezes Enki concordava com o filho, porque o filho tinha um gênio muito forte, e ele, para evitar o desgaste, então ele concordava. E aí, então, ele continua falando, e agora você concede aos outros mandatos e glórias, e eu fico sem domínios e nem cargos, porque, na verdade, aonde era o domínio dele, também ele ficou sem aquele domínio por conta do dilúvio. E porque esses picos gêmeos, né, do Ararat, eles ficavam nesse domínio de Marduk, mas já não existiam mais também. Agora eles faziam parte de uma nova revitalização. Não se tratava do domínio A, B ou C. Era agora, vamos dizer assim,
o que era mais necessário era realmente reconstruir o que o dilúvio tinha destruído. Nijinsida, ele ficou muito chocado, né? Ele não esperava que o irmão reagiria de forma tão adversa a um trabalho que ele estava realizando. E os seus irmãos também. E aí foi começando a surgir uma bagunça, um burburinho, porque cada um se sentiu ofendido, uns tomaram partido de Marduk, outros tomaram partido de Enlil, e assim ficou a divisão desses líderes, porque se o Marduk estava requerendo para si um domínio na terra, os outros também achavam que também tinham direito. Então, porque já sabiam que Enki, ele era meio, né, vamos dizer assim, ele se balançava, mas ele não decidia as coisas em relação a esse filho que era problemático, né? E então eles também reclamaram para si terras e cargos de confiança também, porque afinal de contas estava ali só Ninjinzida, Ninurta, né, Nergal, que tinha também uma ascendência forte por conta dele ficar no polo sul da Terra, né? E Nimá, então, quando ela viu toda essa agitação, ela deu um grito, ela falou, parem porque a Terra foi destruída, ela está nesse processo ainda de destruição, e vocês já estão brigando pela Terra. Então Nimá foi chamada de a pacificadora, porque todos os momentos em que tinha assim, essas crises dentro dos clãs, ela vinha e pacificava. Então ela falou, né, que tinha tudo que ser resolvido, mas primeiramente havia necessidade da reconstrução. E aí, então, eles começaram a entender, né, nesse momento, que eles não iriam sair para trabalhar, assim, na frente de trabalho. Então, eles tinham que eleger aqueles que poderiam fazer o trabalho pesado. Então, eles pegaram os 3 filhos de Noé, que o mais velho é Sem, depois tem Cã, ou Cã, e o caçula é Jafté, que muitos falam Jafé. Então, esses 3 é que vão fazer, como eu diria assim, as várias etnologias do planeta Terra. Então, de Sem vai vir os semitas, de Cã vai vir os cuxitas, que são a Etiópia, a maioria do povo da África, né? Todos os semitas, que também estão inclusos dentro dos semitas, todos os árabes, e os de Jafé, todos da parte indo-europeia, do qual também nós, por enquanto, aqui fazemos parte. Então, de Jafé também vem todo o povo oriental, da Índia, do Japão, da China. Então, é por aí, né? Acho que da Índia não, porque a Índia vai ter uma vamos dizer assim, uma tradição que vem mais por Inanna. Mas então ficou mais ou menos assim, e no próximo episódio, talvez nos vindouros, eu vou falar desses 3 troncos que vão fazer, né, a população da Terra ter um centro novamente. Mas Marduk, a lei de causa e efeito não é uma lei espiritualista, ela é uma lei física. Então, tudo aquilo que nós lançamos, nós absorvemos. Então, se nós estamos pensando bem, esse bem tem um alcance, tem um retorno e nos beneficia. Se nós estamos carregados com emoções pesadas, ruins e difíceis, elas também vão ter esse alcance, vão chegar até o objeto que foram direcionadas e voltarão para aquele que é a fonte. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso também aconteceu com Marduk. Ele vivia
ruminando toda essa raiva, toda essa inveja, toda essa vontade de ter o domínio da terra. E eles, os dois, eles tiveram 2 filhos, Sarpanite e Marduk. Eles tiveram 2 filhos, que era Satu e Assar, é o nome deles. E eles se casaram com as filhas, com 2 irmãs, filhas de Xangás. Xangás era o chefe dos Igig, ou Igigi. E ele era o líder, então eles se aparentaram também com Xangás. Xangás, ele não era boa coisa, porque ele vivia incitando uma revolta, uma rebelião, porque ele achava que os Igigi, eles não tinham o reconhecimento devido. E depois do dilúvio, quando eles voltaram para a Terra, eles ficaram, então, ali por perto da onde era o antigo espaço-porto, o porto espacial. Assar, ele optou por morar com o pai dele, né? Perto ali, morando junto, que fica onde hoje nós conhecemos como Egito. Então, ali seria o norte da África. Enquanto que Satu, ele resolveu morar em outro lugar. Ele ficou no antigo porto mesmo, espacial, juntamente com os Igigi. E a mulher de Satu, essa que ficou com Xangás, que ficou perto do pai, ela buzinava todo dia, e assim como Xangás também, no ouvido de Satu, que ele tinha que ser o herdeiro de Marduk. Ele que tinha que ser o sucessor. Mas que Assar, por morar junto com o pai, ele seria, então, o seu sucessor. Lembrando que eles não tinham ainda filhos. E Assar, né, segundo o Xangás e a filha dele, ele seria o herdeiro legal das terras férteis, né, que estava ali, eram as margens do rio Nilo. E esse movimento foi crescendo, crescendo, e o ódio foi extrapolando seus limites. Então, eles acharam que tinha só um único jeito de fazer com que Assar perdesse a condição da primogenitura. A primogenitura, de novo, aí fazendo, né, um ato de importância e causando até uma morte, porque eles tramaram a morte de Assar. Eles fizeram Xangás, o Satu e a sua esposa, eles fizeram, Nebate é o nome dela. Esse Nebate, ele é um nome que depois nós vamos ver dentro do Antigo Testamento várias vezes mulheres chamadas Nebate, porque era um nome que veio dessa época, né, e dessa região. Então eles fizeram um banquete, todos os Igigi estavam presentes, chamaram o Assar para que ele fosse o convidado de honra. Todos os convidados estavam cientes do objetivo, que era, vamos dizer assim, a morte do Assar. E Satu, que era irmão dele, que era o anfitrião, servia fatias de carne e carne assada, enquanto o sogro dos dois, que era Xangás, dava vinho para ele beber, e Assar foi bebendo, 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 até que ele ficou muito feliz, né? O álcool promoveu uma felicidade, e aí ele cantava, ele dançava, até que e tocava também as harpas, né? Até que ele não aguentou mais e caiu em coma alcoólico. E quando ele cai, aí eles falam entre eles, agora está na hora de nós encerrarmos esta fase do Assar. Eles trancam ele dentro de uma urna e amarram com firmeza, e ele não estava morto ainda, e amarram e jogam ao mar. E aí, né, passou, eles fizeram, deu certo o plano, só que Asti ficou sabendo, Asti era a esposa de Assar.
Ela ficou sabendo e ela ficou desesperada. E ela correu e chamou Marduk, contou tudo para Marduk. Aí Marduk deu ordens para que procurassem em todo o mar para encontrarem o filho Assar com vida ainda. E ela também queria encontrar o marido com vida. Só que ao encontrarem, né, depois de uma busca especializada, encontraram, mas Assar estava morto. E Marduk, então, ficou extremamente triste, rasgou suas vestes, enquanto que a Sarpanite gritava desesperada pelo filho que tinha sido morto. E aí, então, Enki ficou muito triste, porque ele falou novamente a maldição de Caim se repetiu. Um irmão matou outro irmão. E Asti, então, né, ela falou que Satu deveria morrer. E tinha, assim, até eu vou falar isso com mais propriedade no próximo vídeo, que era uma tradição, que quando um irmão morria, tinha que suscitar herdeiros para aquele que faleceu através de outro irmão. Só que como a guerra estava declarada, ela não podia ter esse recurso e provavelmente a irmã dela, Nebate, não ia permitir que ela gerasse um filho do marido para dar descendência para o falecido Assar que tinha sido jogado ao mar. Mas isso é nosso assunto para o próximo episódio. Agradeço a todos. Até mais. Ah, esqueci. Não esqueçam o joinha, da inscrição, toque o sininho e compartilhem o vídeo. Eu agradeço. Até mais.